Começar falando já sobre uma questão também muito importante, né? A gente tem noticiado muito sobre a questão do sistema eleitoral brasileiro, principalmente em relação aí, né, a toda essa questão que se coloca muito em dúvida também, essa segurança desse sistema. Então, esse é um assunto que também tem gerado muita polêmica. O atual sistema, né, tripartição aí dos três poderes no Brasil tem vivenciado aí, acho que um choque, vamos dizer assim, né? Um entrechoque entre executivo, legislativo, judiciário. Existe um problema muito grande ali, uma crise, né, que muitas vezes tem aí uma questão talvez política que fala que existe uma sobreposição ou não. A gente conversa com alguns juristas sempre para tentar entender o que prevê realmente a Constituição, se é legal ou não em diversas situações. E a gente vê, né, que este é um caso bastante ainda sensível, né, pode ter aí, né, estamos passando até por uma crise que vem comprometendo questões de políticas públicas, com essas questões internas, enquanto não são resolvidas. Queria entender um pouquinho, né, da sua opinião. Será que é possível avançarmos com pautas também de reforma tributária, administrativa, entre outras, com esse modo, né, com o nosso sistema federativo, que como ele está, ou ele precisaria ser revisto aí, na sua opinião? Bom, por partes. A primeira das ponderações que eu faço é a seguinte, de um advogado que há mais de 28 anos atua perante a Justiça Eleitoral. E sempre rendendo as minhas mais irrestritas homenagens à Justiça Eleitoral. É uma justiça especializada que presta um serviço de exponencial importância para o Brasil, porque a Justiça Eleitoral transforma o cidadão comum em uma autoridade. Portanto, de uma responsabilidade muito grande. Então, como advogado há muitos anos perante a Justiça Eleitoral, eu acompanho toda a lisura, toda a forma correta como a Justiça Eleitoral atua. E sobre o meu olhar, sobre a minha verificação, né, até mesmo conversando com pessoas que vivenciam, que realmente vestem a camisa da Justiça Eleitoral, técnicos gabaritados nacional e internacionalmente, e conclui-se que o sistema é um sistema correto. É um sistema que não pode sofrer invasões para alterar o resultado da eleição. Veja, nós temos muitas vezes questionamentos por parte de pessoas que não são técnicas, colocando em xeque o sistema eleitoral. Mas, por outro lado, aquele que é avaliado e tem uma boa avaliação, não reclama. Aquele que é avaliado e tem uma má avaliação, reclama. Então, isso é inerente à natureza do próprio ser humano, né? De não admitir os seus próprios erros. Então, sob o ponto de vista ético, moral, tecnológico, não há o que se falar sobre a rigidez, sobre a legalidade e, acima de tudo, sobre a fiel transmissão entre aquilo que o eleitor deposita na urna, uma urna eletrônica, e que é contabilizado pelo sistema eleitoral. Então, digo isso, mais de 28 anos de experiência atuando na Justiça Eleitoral e, mais uma vez, rendendo aqui sempre as minhas homenagens a este importantíssimo instrumento de democracia que é a Justiça Especializada, a Justiça Eleitoral. Para, professor, por que os Estados Unidos, que é um país evoluído tecnologicamente, inclusive o mesmo sistema ali que a gente usa, já chegou a ser usado pelos Estados Unidos, e por que eles não utilizam urnas eletrônicas e optam ali por um sistema de colégio eleitoral? Pois é, eles têm um sistema que é completamente diferente do nosso. Primeiro, nós temos que separar muitos aspectos, inclusive do ponto de vista histórico. Nos Estados Unidos, nós temos um sistema que é legislativo, tido como common law, dos usos e costumes, do direito consuetudinário. O nosso sistema é romano-germânico, fundamentado na lei. Pois bem, feita essa breve introdução, nós temos que entender o seguinte: eles têm os costumes
e os costumes se prevalecem sobre a legislação. Então, esse sistema de colégio eleitoral, ele é um sistema histórico consolidado. Tanto é que a senhora pode observar que, dentro dos resultados das eleições presidenciais, a maioria dos estados mantém ou uma posição democrata ou uma posição republicana há muitos anos. Isso é difícil alteração. Indo no âmago da sua ponderação, por que eles não utilizam o nosso sistema eleitoral? Veja, talvez o nosso sistema, sobre a minha ótica, seja até muito melhor que o deles. Eu estive nos Estados Unidos recentemente, conversando lá com alguns amigos, e vários me afirmaram que pegavam ali os votos, os envelopes, e colocavam no correio, de pessoas que eles nem sabiam quem eram. Então, antes de colocarmos alguma crítica sobre o sistema brasileiro, por que os Estados Unidos, um país tão desenvolvido, não utiliza, nós temos que analisar vários fatores que integram essa formação da justiça eleitoral. Lá, o sistema foi criado com uma autonomia maior dos estados. Aqui não. Aqui prevalece uma autonomia muito maior da União sobre os estados. Então, não é uma resposta assim tão simples de ser elaborada. Mas entendo que todo sistema é passível de crítica. Todo sistema é passível de crítica, tanto o americano quanto o brasileiro. Mas entendo particularmente que o nosso é muito melhor do que o sistema norte-americano.